Vamos agora no 15. Ou seja, no 18. Não, no 15, vamos lá, 15. Vamos lá. Gênesis 2:15. Vamos lá, 1, 2, 3. Amém. Vamos lá do versículo 18. Palavra do Senhor. Amém. Podemos sentar pela graça de Deus. Amém. Então, nós aqui na Bíblia encontramos algo aqui poderoso. Deus, na verdade, nos mostra aqui como é que Ele criou o homem, por que Ele criou o homem, qual foi o propósito pelo qual Ele criou o homem. Nós todos sabemos que a mulher foi criada para então ser uma adjuntora do marido, amém? Do homem, mas o homem foi criado para quê? Por que você foi criado? Por que Deus pensou em criar um homem? Qual foi o propósito? Como é que ele foi criado? Na verdade, se você entender como foi criado, por que como foi criado, qual é o propósito da criação do homem, você vai entender que desde o princípio, Deus sempre quis que a sua criatura, ou seu filho, ou o homem, ou aquilo que Ele criou, chamado homem, fosse um homem de verdade, e não um homem à toa. Amém? Na vida do Adão nós vamos encontrar algumas coisas que faz um homem ser um homem de verdade e não um homem aguado. Vamos lá ver aqui uma coisa. Vamos lá. Versículo 26. Não está aqui comigo? Vamos lá, versículo 26. Gênesis 1, 26. E disse Deus: façamos o quê? Vamos lá de novo. 1, 2, 3. De novo, vamos lá. 1, 2, 3. Vamos lá de novo. 1, 2, 3. Conforme a nossa semelhança. A primeira coisa que você tem que entender, se você quer ser homem de verdade, é entender que Deus, quando te fez segundo a sua imagem e semelhança. Em outras palavras, Deus fez um Deus para lhe colocar na terra. Você está me entendendo? O propósito pelo qual Deus fez o tal homem, aqui neste versículo, era para Deus ter alguém igual a ele para dominar a terra. Você está me entendendo? Deus, quando olhou, e Deus disse: eu vou fazer alguém como eu, a minha imagem e a minha semelhança. Deus, quando pensou nisso, o propósito de Deus era criar alguém que fique na terra da maneira que ele fica nos céus. Alô, você está me entendendo? Da mesma maneira que ele domina os céus, da mesma maneira que ele tem autoridade nos céus,
é da mesma maneira que agora ele tem que criar alguém para ter a mesma autoridade na terra. Irmãos, estão comigo? Dá um quadro no teu irmão, dá um quadro no teu irmão. Você está entendendo, vizinho? Ele fala, você está entendendo, vizinho? Ele fala, você está entendendo, vizinho? É por isso que Deus diz: esta nova criação, este novo modelo da minha criação tem que ser como eu. Porque vai dominar uma área, vai dominar um ponto, tipo os céus que eu lidero. Já está me entendendo? Que a gente grita aleluia. Dá um quadro e fala, está entendendo, vizinho? Porque Deus criou os anjos, criou os serafins, os querubins, mas esses que ele criou não foi feito segundo a imagem e semelhança. Por quê? Porque Deus quis que apenas um é que tivesse o poder que ele tem nos céus, não muitos. E Deus fez um, que é o homem. Você está me entendendo? Você não está me entendendo. Os anjos existem serafins com olho aqui, outro aqui, olho aqui, muitos olhos. Existem outros anjos que têm 6 asas. Amém. Existem anjos de várias, como é? Várias espécies. Mas vocês somos parecidos. Alô? Deus criou você parecido com outro. É igual. É por isso que Deus não criou vários homens, mas Deus criou um homem, e desse homem então lhe deu a capacidade de produzir, para que este homem, quando vai produzir segundo a sua genética, os caçules dele vão sair com a mesma genica, com a mesma imagem e com a mesma semelhança do Criador. Os anjos não têm o poder de se reproduzir. Dá um quadro no teu irmão. Os anjos não têm esse poder de se reproduzir. Então você foi feito à imagem e semelhança. Amado, mete isso nunca esqueça isso se você quer ser homem de verdade. Você tem a mesma capacidade para dominar, para se frutificar, para agir a tua autoridade aqui na terra, como Deus tem nos céus. Vamos aqui, vem aqui ler comigo. Vocês estão comigo? Vamos lá, versículo 28. Vamos ler todos juntos, vamos lá. 1, 2, 3. Amém. Você vai ver que Deus fala que dominar e sujeitar. Nós falamos, nós estamos para dominar, mas o que? Superar, mas o que? Conquistar. Amém. Esses todos os atributos, na verdade, é o que Deus faz nos céus. Deus domina. Amém. Deus tem autoridade lá nos céus. Amém. Deus é Deus. Grita aí essa. Então, primeiro que você tem que entender, se você quer ser homem de verdade, é que você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Alô? Quando você começa a entender isso, então você começa, espera aí. Ele me criou à imagem e semelhança para me dar a mesma autoridade que ele está nos céus, mas para me exercer sobre a terra. Quer dizer, quer dizer que um homem de verdade é impossível ele ser um fracassado. Amado, eu não estou a dizer impossível você fazer algo e fracassar. Não, é impossível você ser um fracassado quando você entende que você foi feito à imagem e semelhança de Deus. Na tua natureza não tem um fracasso. Na tua... Você não está me entendendo.
Na tua natureza, da imagem e semelhança, não tem o fracasso. Não tem um homem fracassado. Agora, por causa da carne, você pode fracassar por causa de decisões que você toma erradamente. Mas na tua natureza não tem o fracasso. Quer dizer, eu sou um fracassado. Isso não existe. Porque você foi feito à imagem e semelhança de quem? De Deus. Dá um 4 ao teu irmão e fala assim: você foi feito à imagem e semelhança de Deus. Ele fala de novo. Ele fala de novo. Ele fala de novo. Amém. Quando você entende isso, você vai perceber: não, eu não posso ser um fracassado. Você pode falar, deixa eu te falar aqui uma coisa, amém. Não sei se vocês vão entender como. Deus não é um fracassado. Mas um dia Deus teve um plano. Fez o homem para reinar. E apareceu um dos anjos dele, estragou o plano. Humanamente falando, foi frustrado aquele plano. Humanamente falando, foi fracassado aquele plano. Mas Deus não é um fracassado. Alô? Você pode fracassar numa coisa, mas você não é fracassado. A tua natureza é disso. Creia nisso. Quer dizer, você... Ai, a marcha. Você foi feito à imagem e semelhança de Deus. É hora de você se levantar como homem e começar a dominar, começar a conquistar aquilo que Deus te deu aqui na terra. É momento. Vou dar um 4 no teu irmão e fala: é momento, vizinho. Foi momento, vizinho. Quando você não entende isso, presta atenção. Quando você não entende, você vai ter muito medo. E se mete um homem nessa vida, um homem, como é? Boiô, aguado, oba, ioiô. É o medo. Amém? E quando nós estamos a falar da palavra homem, dentro da palavra homem, não pode estar dentro o medo. Porque o homem, quando tem medo, é um homem que vai ser um fracassado. É por isso em casa quem faz as baratas é a mulher. Você também, a mulher talvez bate os dois. Vai ficar como? Porque o homem ele sustenta a casa, ele está lá em casa. Vê a barata, vê um rato. Enquanto toda a gente está fugindo. Amém. E Deus não vai falar na mulher para ficar lá, porque a mulher não foi feita assim. É por isso a mulher foi feita da costela. Quer dizer, uma percentagem do homem. Enquanto ele está a fugir, você é o homem que tem que dar cara. Agora, se você não pensar que foi feita mais semana, você vai ter muito medo. Todos estão a fugir, você também está a fugir. Está a vir atacar a família, família está a fugir, você também está a fugir. Homem não pode ter medo. Eu disse, homem não pode ter medo. Não. Estou te falando se você está a tremer. Mas que eu sou homem. Amém. Você não pode tremer ao lado da tua família. Você não pode tremer. Você não pode ter medo. Porque quando eles olham para você, eles querem ver um homem. Símbolo de alguém que está aí para defender a família. Não, você é medroso. Mulher está medrosa, você também está auto-medroso. Como dizia ontem, o homem nunca chora. Mas depois nós aprendemos que ele chora, mas escondido. Amém. Porque ele não pode passar a imagem de medo.
Amadeira te falar, se você como homem começar a ter medo, sabe, a vida não é fácil. Talvez a tua mulher não sabe disso, mas nós homens sabemos disso. A vida não é fácil. Amém? Porque às vezes a família fica em casa e nós vamos à procura do pão, mas de quê? Do peixe. Amém? E ela às vezes não sabe o que está correndo na nossa mente. E às vezes nos liga, nos pede só dinheiro. Amém? Não sabe onde nós estamos buscar aquele dinheiro. Amém? Quer sapato novo? Só que é um sapato novo. Alô? Uma mulher tem 100 sapatos. O homem só vai ter 5. Eu já reparou isso? Não quer saber que ela quer aquilo. Então, o homem sabe, o homem de verdade sabe que a vida não é fácil. Que a vida tem batalhas. Que às vezes você passa coisas no serviço, no emprego, coisas duras, que você próprio está com receio de falar à mulher. A mulher não sabe disso. Amém? Então, é por isso você como homem, você não pode ter medo ao lado da tua família. Ah, Jesus. Sabe, Jesus Cristo era um homem de verdade. Mas um deles sentiu um medo que transpirou, chorou, saiu até sangue. Alô? Mas a família dele nunca viu medo do Cristo. Alô? E quando ele tinha medo, deixou os discípulos numa banda. E foram da banda de olhou. Começou a chorar, transpirar. A falar, Deus, me tira esse cara. Mas ao lado da família, ao lado das pessoas que ele tinha autoridade, ele nunca chorou. Estava firme. Mas ele sabia o que eu vou passar. Não é fácil. Porque a cooperação com a cruz não é fácil. Amém. Não foi fácil. Mas ele continuou. Eu sou Cristo. Estava na cruz. Enquanto eu estava chorando, ele falava, mulher, está chorando por quê? Amém. Amém. É a mesma coisa. Você tem que ser. Se você aprender que você foi feito em mais semelhança, você vai aprender no posto ter medo. Você vai batalhar, mas você não pode mostrar, não. Eu estou dizendo, você não pode mostrar um bocado de tristeza, mas eu estou a falar medo. Sabe o que é medo, né? Medo faz com que você não age. Medo faz com que você fique estagnado. E você é a pessoa que vai dar corda para a família crescer. Na verdade, a tua família será grande por causa do teu nome, nem por causa do nome da mulher. É por isso que quando se casa, o nome da mulher fica e ela anda com o teu nome. Ela já não pode ser chamada mais Rosa Diogo, mas tem que ser Rosa dos Anjos. Ela leva o anjo. Por que ela leva esse anjo no fim? Para lhe proteger. Agora está a levar o teu nome e não tem proteção nenhuma. Dá um quadro ao teu mão. Ele fala, não me chateia, vizinho. Ele fala, não me chateia, vizinho. Ele fala, você é homem de verdade ou homem de mentira? Ele fala, não, você é homem de verdade ou homem de mentira? Você foi feito à imagem e semelhança de quê? De Deus. Não vai ser fácil, mas vai conseguir. Não está a ser fácil para Deus, mas Deus vai conseguir. No último dia, Satanás será lançado no lago de fogo com enxofre. Você vai vencer. Adão 4 fala, você vai vencer. Simplesmente não fica com medo. Ele fala isso, ele fala isso. Ele fala isso assim com o irmão, ele fala isso.